Olá, você ouve agora o podcast de Páscoa da Diocese de Lages. Fique conosco. Meu amigo, minha amiga do podcast da Diocese de Lages, Dom Guilherme, eu estou querendo, em nome de toda a Diocese, de todos os padres, de toda a vida religiosa consagrada, dos nossos diáconos, desejar a você, meu irmão, minha irmã, uma feliz e abençoada Páscoa, a Páscoa da ressurreição. E quando a gente lê os textos dos 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos a história de como no primeiro dia da semana, ao clarear do dia, ainda não estava assim bem claro, Maria Madalena, também a outra Maria, foram até o túmulo levar perfumes, como era o costume, ao grande amigo e mestre, Senhor e Messias, Jesus de Nazaré. Aquele que foi ungido por Deus para ser o Cristo Senhor. Então era justo, no sábado, pela lei judaica, eles não podiam caminhar longe, não podiam ir até o túmulo. Então, o primeiro dia da semana, elas vão até lá. Enquanto os apóstolos ainda estão dormindo, estão descansando, ou estão com medo, fechados, as mulheres vão até o túmulo. Sabem que lá tem os guardas do Império Romano guardando o túmulo para que ninguém se aproximasse. Veja bem, Jesus até estava perigoso e causava medo para as autoridades do Sinédrio, dos judeus, dos sumos sacerdotes, dos escribas, dos doutores da lei, dos fariseus. Até morto e enterrado, ele continuava sendo uma pedra no sapato deles. Causava medo. O que vai acontecer? Afinal, quando ele morreu, diz que a terra se escureceu, o sol escureceu, às 3 horas da tarde, a cortina do templo, do véu, se rasgou de alto a baixo. Quer dizer, todas as coisas erradas do templo estão condenadas por Deus, e então o medo é muito maior. Por isso Jesus está super guardado. Mesmo assim, essas mulheres, sempre fiéis a Jesus, até então discípulas de Jesus, elas enfrentam tudo. Enfrentam a escuridão da noite, os perigos da noite. E quando começa a amanhecer, elas se aproximam do túmulo. E elas ficam conversando entre elas. E agora? Nós estamos chegando. Quem vai remover aquela pedra enorme que foi rolada à frente da entrada do túmulo, que era uma grutinha feita dentro da rocha? E ainda sabendo que tinha lá os soldados. Mas quando as mulheres chegaram, diz o texto do Evangelho que a pedra estava removida e sobre a pedra havia um homem com a aparência de anjo, como um relâmpago, suas vestes brancas como a neve. Está no capítulo 28 de São Mateus, do versículo 3. Os guardas estavam atônitos com medo, porque a pedra foi removida, aquele anjo de Deus lá sentado, e o anjo que causou medo para os soldados que caíram como mortos, ele se dirige às mulheres, essas discípulas fiéis, e diz: vocês não precisam ter medo. Eu sei que vocês estão procurando Jesus, o crucificado. Ele não está mais aqui. Ele está vivo. Ele ressuscitou
como ele havia dito para vocês em diversas ocasiões. E aí o anjo convida, vem cá, fala para as mulheres, vem, vocês podem entrar aqui, vocês podem ver o lugar onde ele foi colocado. E aí nós temos duas atitudes interessantes. As mulheres, Maria Madalena, outra Maria, assim diz o texto do Evangelho de Mateus, os outros identificam mulher de Cleofas ou coisas assim, elas obedecem o anjo e saem correndo espalhar a notícia da ressurreição. Vocês vão, contem para os discípulos que ele vai aparecer para vocês lá na Galileia, ou lá onde vocês estão reunidos. Corram, vão, digam, anunciem. Essa é uma atitude missionária e apostólica. Já a outra atitude é dos guardas. Assim que eles se recompuseram do susto enorme, do medo tremendo que os derrubou por terra, eles se reajeitam e também vão até a cidade, Jerusalém no caso, vão procurar Anás, Caifás, o Sinédrio, e vão contar detalhadamente tudo como aconteceu a ressurreição. Então, a partir das mulheres, Pedro, Tiago, João, os apóstolos recebem a notícia da ressurreição. Por meio dos guardas, a notícia da ressurreição chega àqueles que condenaram Jesus à morte. E temos então duas atitudes diferentes também de quem recebe a notícia da ressurreição. Os apóstolos, especialmente são citados nos evangelhos Pedro, Simão Pedro e João, eles correm então para o túmulo, porque entre os apóstolos, eles estão, isso não está desse jeito escrito, eles estão achando que as mulheres estão delirando. Mesmo que Jesus tivesse dito direto para Pedro, para João, para Tiago, para os apóstolos, até diante da ressurreição de Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. Mesmo que Jesus tivesse dito destruir esse templo, eu vou reconstruir em 3 dias. Mesmo que Jesus tivesse dito, eu sou a ressurreição e a vida, eles acharam que as mulheres só podiam estar delirando. E então eles vão lá, não porque acreditam na palavra das mulheres, Maria Madalena, outra Maria, mas porque eles têm que conferir. Eles têm que conferir, eles têm que ver com os próprios olhos. Não é possível. E como é que elas conseguiram chegar lá com os guardas do exército romano, o melhor exército do mundo, guardando túmulo? Como é que essas mulheres frágeis conseguem rolar uma pedra daquele tamanho? Mesmo contando que lá um anjo apareceu, contou que elas viram com os próprios olhos. A gente fala muito do Tomé, que não acreditou. Pedro e João também não acreditaram. Eles correram até lá para verificar eles mesmos. A outra atitude é do Sinédrio, de Anás, Caifás e toda a corte que fazia os julgamentos e que condenou e matou Jesus. O que eles fazem? Olha a corrupção como é antiga. Diz no texto do Evangelho de Mateus, que quando os guardas, os soldados, contaram detalhadamente tudo às autoridades judaicas, essas autoridades ofereceram uma grande quantia de dinheiro aos soldados para sair espalhando uma falsa notícia, oh meu Deus, a fake news é tão antiga, aí tem 2000 anos já, compreende? Vocês vão espalhar em toda a capital, em toda Jerusalém, que durante a noite, enquanto os guardas dormiam, o que era proibidíssimo, podia dar pena de morte para os guardas, vocês digam que vocês pegaram no sono, e enquanto isso os discípulos espertamente foram lá e roubaram o corpo de Jesus.
Ah, Jesus amado, até quando nós vamos duvidar? Até quando nós vamos correr atrás de falsas notícias? Essa podridão dos sumos sacerdotes pagou dinheiro do cofre do templo para comprar os soldados para que esses espalhassem falsas notícias. Ok, até aí temos duas versões, duas formas de receber a notícia da ressurreição e duas formas de divulgar. Umas falando a verdade, outros espalhando notícias e mentiras. De um lado, a alegria da ressurreição, do outro lado, o medo, e agora nós estamos desmascarados. O que nós vamos poder fazer com ele agora? Nós já o matamos, crucificamos, furamos o coração dele, mas ele está vivo. Os guardas falaram isso. Aliás, os sumos sacerdotes ainda falaram para os guardas: vocês não tenham medo, não, vocês não vão ser condenados à morte por dizer que vocês estavam dormindo. Nós vamos nos encarregar de falar com as autoridades romanas. Quer dizer, havia um conchavo entre as autoridades do templo com o poder do império dominador romano. Tudo isso está escancarado aqui. E então a notícia da ressurreição começa pelas mulheres. Nós temos Hipólito, um teólogo que nasceu no ano 170, mais ou menos, da era cristã. Ele já dá a Maria Madalena o título de apóstola dos apóstolos. Eu gostaria de homenagear nesse dia da Páscoa especialmente as mulheres evangelizadoras, ainda tão pouco valorizadas em nossa igreja. O Papa Francisco tenta abrir portas, mas novamente os sinédrios do século XXI, eles tentam impedir que a mulher seja reconhecida como a primeira evangelizadora, a primeira que leva a notícia da ressurreição aos apóstolos. E desde o ano, digamos assim, 220, Maria Madalena já é chamada de apóstola dos apóstolos, e o Papa Francisco agora oficializou esse título como apóstola. Apóstolos não são só os homens. Apóstolos são os discípulos e discípulas que se tornam missionários, anunciadores da ressurreição de Jesus Cristo, da vitória de Jesus Cristo sobre a morte, da vitória de Jesus Cristo sobre todas as injustiças, sobre todas as corrupções, sobre todas as maldades, sobre todas as violências. Nesse dia da Páscoa, embora eu queira saudar festivamente a todos os que creem no Cristo ressuscitado, eu quero dar esse destaque com toda a justiça. As primeiras anunciadoras da ressurreição foram as mulheres. E dessa vez não é porque Deus as escolheu, porque elas foram e sempre serão mais corajosos que os homens. Elas se levantaram de madrugada, no escuro. Elas foram enfrentar os soldados do exército mais poderoso do mundo da época. Elas foram lá, por isso elas receberam o primeiro anúncio feito pelo anjo. Elas são encarregadas de fazer humanamente o primeiro anúncio aos próprios apóstolos. Elas merecem, no dia da Páscoa, a nossa homenagem, o nosso reconhecimento, a nossa gratidão, e com elas a todos, mulheres e homens, que hoje, diante de tanta maldade, anunciam: Cristo ressuscitou, aleluia, feliz e abençoada Páscoa a todos e a todas, vida nova,
de cristãos e cristãs. Vamos levar essa notícia para nossa família, para nosso trabalho, para nossa sociedade, para a humanidade. Feliz Páscoa para você, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.